do Senhor, pré-adolescentes, sejam bem-vindos a mais um trimestre. Eu estou muito feliz de estar nesta manhã de domingo ministrando a palavra de Deus para vocês. Vamos começar a nossa aula com oração? Feche os seus olhos aí na sua casa e ore junto comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigada por todas as tuas bênçãos, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela tua graça. Nós não merecemos, Senhor, mas nós te glorificamos porque o Senhor nos dá, ó Pai, sem medida. Senhor Jesus, fala no coração de cada um dos pré-adolescentes. Faz uma obra poderosa e maravilhosa nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós temos, né, a nossa nova revista, que é esta, e o tema da revista é o Evangelho do Discípulo Amado. E a nossa primeira lição diz o seguinte: a palavra eterna habitou entre nós. É a lição de número 1. A palavra eterna habitou entre nós. E o versículo base que a lição usa é o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Agora, tananã, eu convido você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, pois nós vamos fazer uma dinâmica bem divertida neste momento. Você vai pegar a sua Bíblia e eu estou aqui com um potinho onde eu vou sortear alguns versículos da Bíblia. O desafio é você encontrar primeiro e escrever aqui no chat quem foi que disse esta verdade em relação a Jesus. Tia, como assim? Eu vou sortear um versículo e vai ser Mateus 1. Aí nós vamos encontrar Mateus 1, página 18. Quem falou? Aí vai falar sobre o nascimento de Jesus. Show? Só que a missão de vocês é tentar achar mais rápido que eu. Então eu vou sortear e vou tentar encontrar mais rápido que vocês. Aí eu falo quem disse, aqui no meu papelzinho, se eu encontrar primeiro. E se vocês encontrarem primeiro, vocês escrevem aí no chat que eu estou acompanhando vocês e parabenizando quem encontrar. Então, a primeira referência dessa aula é a de... Vamos ver quem vai encontrar primeiro. João 6, versículo 69. João 6. João 6, versículo 69. João 6, versículo 69, diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quem encontrou mais rápido que eu? Acho que eu encontrei muito rápido. E quem disse isso foi Pedro. Ele disse: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Se ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Gostaram? Foi só para aquecer, hein? Segundo versículo. Vamos ver quem vai encontrar mais rápido. João 1, versículo 49. João 1, tá perto, tá perto. João 1, versículo 49. Encontrei. E diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Obviamente, quem disse foi Natanael, né? E ele disse também: tu és o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Tananã! Vamos ver, hein? Dessa vez, quem vai encontrar primeiro? João 11, versículo 27. João 11, versículo 27.
Encontrou? Então coloca no chat quem foi que disse. João 11, versículo 27, encontrei. Diz o seguinte: disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quem disse isso? Quem disse? Quem disse? Marta disse isso para Jesus. E ela disse, tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos lá, vocês têm mais 3 oportunidades de conseguir, hein? Próxima referência. João 20, versículo 28. João 20, versículo 28. Corre, corre. Ai, meu Deus. João 20, versículo 28. Acho que agora eu perdi, hein? Achei. João 20, versículo 28, diz assim. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Reafirmando que Jesus é Deus. E quem disse isso foi? Tomé, obviamente, para Jesus. E só mais 2 chances, hein? João 1, versículo 34. Corre, João 1, versículo 34. Vou encontrar. Achei. João 1, versículo 34 diz, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quem disse isso foi João Batista. Ele disse, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E, por último, quem não conseguiu, pode ser agora, hein? Tananana. João 10, versículo 36. João 10, versículo 36. Bora, galerinha! João 10, versículo 36. Encontrei. E diz o seguinte, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus? E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse, eu sou o Filho de Deus. Bom, quem conseguiu encontrar primeiro que eu, quem encontrou primeiro que os amigos aí no chat, parabéns, vocês são muito rápidos. E como eu conheço vocês, eu já sei que no início dessa lição, vocês devem ter falado bem assim, meu Deus, que lição difícil! Nossa, como que a gente vai conseguir fazer essa lição, estudar essa lição? Ah, não, prefiro a lição passada, prefiro a revista passada. Eu sei que vocês devem ter pensado nisso tudo, mas eu queria trazer uma boa notícia para você. Apesar de aparentemente o assunto ser difícil, quando nós estamos na EBD, nós temos a oportunidade de aprender de forma singular, de uma forma muito mais fácil e prática. E se você, como eu, acha que não é muito inteligente, você tem a oportunidade de acionar o supercérebro. O que é o supercérebro? Eu vou falar para vocês. Quando eu acionei o supercérebro, o que eu fiz? Eu orei, eu usei a mente brilhante que Deus já me deu e eu também usei as armas do supercrânio, que é muita atenção, papel e caneta. Então, se você acha que está muito difícil de entender essa lição e que você não vai conseguir, vamos orar agora para que o Senhor clareie a sua mente, para que você use a mente brilhante que Ele te deu. E, por favor, não se esqueça que eu pedi a vocês papel e caneta, porque tem muitas coisas que precisam ser anotadas nessa aula.
Abaixe sua cabeça aí nesse momento e ore para entrarmos na lição de uma vez por todas. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Pai, nesse momento nós estudaremos a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha estar iluminando a nossa mente, ó Pai. Ah, Pai, traz luz para que nós venhamos compreender todo o conteúdo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Bom, já que acionamos o supercrânio e agora somos muito inteligentes, já temos nossa revista, nossa Bíblia, papel e caneta na mão, vamos ler o primeiro tópico da lição, que diz o seguinte: a palavra já existia. Leiamos todos juntos. O apóstolo João se refere a Jesus Cristo chamando de a palavra. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas tem um significado profundo. Um grande estudioso da palavra de Deus, chamado Matthew Henry, afirma que Cristo nos fez conhecidamente de Deus. E assim como a palavra ou o discurso de um homem dá a conhecer os seus pensamentos, ele é a palavra que fala da parte de Deus para nós e que também fala Deus ao nosso favor. Em outros termos, assim como as palavras revelam o mais íntimo do pensamento, Jesus manifestou a essência do Pai. O discípulo amado também destaca 3 aspectos principais da natureza divina de Jesus. Primeiro, sua pré-existência. Jesus sempre existiu. Hã? Como assim? Ele não foi criado como ser humano. A natureza e os animais. A nossa noção de tempo e de início de vida surgiu junto com a criação do mundo. Porém, mesmo antes de Deus formar a terra, Jesus já existia. 2. Sua coexistência com o Pai. Desde o princípio, o Filho está junto ao Pai porque o Pai e Jesus são um. Nosso Deus é trino, ou seja, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas que existem e convivem em perfeita unidade, que possuem a mesma essência. Um bom exemplo que pode nos ajudar a entender melhor a Trindade de Deus é a água. Voltemos à aula de ciências. Deixa eu colocar o meu super óculos high-tech de ciências. A água, ela existe em 3 formas distintas: líquido, sólido e gasoso. Mas tem a mesma essência, que é H2O. Por isso é que afirmamos que Jesus faz parte da Trindade de Deus, formada pelo Pai e pelo Espírito Santo. Obrigada, tia das ciências. E 3, sua participação na criação. A Bíblia ensina que Deus criou o mundo pela sua palavra, e em especial no momento em que formou o ser humano, declarou: agora vamos fazer os seres humanos. Observe que a frase está no plural, indicando assim a presença de Jesus na criação do mundo e da humanidade, de maneira que tudo o que foi criado veio à existência também por causa da vida de Jesus. Tia, você falou que a gente ia conseguir entender tudo, mas você falou um monte de coisa e eu não entendi, foi nada. Ok, então vamos lá que eu vou explicar coisinha por coisinha para vocês. O Evangelho de João é o que nós vamos abordar esse trimestre. Nós vamos ver muitas coisas, muitas obras maravilhosas que Jesus realizou e tantas outras coisas que ele nos ensinou no Evangelho de João. O Evangelho de João é o 4º, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele é um evangelho muito especial. Mas calma, eu sei que agora você está falando: João, qual João? Sei, tia, o João. Não é o João Batista, não é aquele que foi gerado e quando a Maria chegou, regozijou no ventre. Não, não é esse o João Batista que batizava as pessoas. Este é o João, discípulo de Jesus, também conhecido como discípulo amado. Bom, a primeira verdade, agora que nós entendemos quem escreveu, é que nós vamos aprender por que João disse que Jesus era a palavra, ou, em algumas versões, era o verbo. Por que João utilizou desta palavra para indicar quem era Jesus? Vamos recapitular um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante muitos anos, na verdade, desde Gênesis 3, lá no Jardim do Éden, os homens aguardam pela vinda do Messias. É, tia? Sim.
Moisés esperou, Abraão esperou, Davi esperou, Isaías e tantos outros homens de Deus durante toda a história da Bíblia até a chegada de Jesus esperavam ansiosamente pela vinda do Messias, porque ele libertaria o povo dos seus pecados, ele traria a paz. Ele nos livraria dos nossos maiores problemas. E qual é o nosso maior problema para adolescente? Isso mesmo, o pecado. Então, os profetas e toda a história, toda a palavra de Deus apontavam para Jesus. Então, nós sabíamos um pouco de quem seria Jesus e o que ele faria, e nós sabíamos a revelação do Senhor por meio dos profetas. Quando Deus queria dizer algo, então ele usava os profetas para nos transmitir qual era a sua vontade. Mas, quando Jesus, que é a excelência da revelação, ele nasce, ele revela a cada um de nós qual é a vontade de Deus. Ele revela para mim e para você qual que é o conhecimento de Deus. Tia, olha só, tá, eu entendi mais ou menos, mas ainda não entrou na minha cabeça o que você quer dizer. Então, eu usei um exemplo aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Desde o Antigo Testamento, os profetas profetizavam acerca de Jesus, porque ele era o aguardado, o esperado entre as nações. Então, eu quero que vocês se lembrem lá do versículo de Isaías, que diz bem assim, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Eu acredito que vocês se lembrem desse versículo de Isaías. Só que Isaías escreveu isso muito tempo antes de Jesus nascer. Ué, Jesus não fez exatamente isso, nos curou, nos salvou, nos libertou? Como que Isaías sabia disso? Antigamente, durante toda a história, o que Deus revelava aos homens apontava para a vinda de Jesus. Tia, estou começando a entender, mas tá mais ou menos. Pensa no seguinte, você está na sua casa e você quer vir para a igreja, certo? Então eu quero ir para a Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Não sei o caminho, o que eu faço? Não, vamos colocar algumas placas para as pessoas conseguirem chegar até a igreja. Então, lá longe eu coloco Marcos do Evangelho a 1000 metros. Aí, mais um pouquinho, eu coloco Marcos do Evangelho a 700 metros. E eu vou chegando. Vire à direita para encontrar Marcos do Evangelho. Vire à esquerda para encontrar Marcos do Evangelho. Essas placas, elas estão apontando para Marcos do Evangelho, ou essas placas, só por ter o nome de Marcos do Evangelho, é o local que eu preciso estar? Coloca aí. Isso mesmo. As placas, elas estão apontando onde é o local que eu preciso chegar. E é o mesmo que os profetas faziam. Era o mesmo que o rei Davi fez. Salomão também. Eles estavam apontando, ó, vai chegar uma pessoa perfeita, vai chegar aquele que é o nosso libertador, vai chegar aquele que vai nos trazer a paz, que vai salvar-nos. Era isso que eles estavam fazendo. Por isso, quando Jesus ele vem à terra, ele nasce, João chama ele de a palavra. Ele era o esperado da palavra. E por quê? Porque já percebeu que é por meio da palavra que nós fazemos as pessoas entenderem o que nós queremos? Em português, matemática, história, geografia, ciências, como que é transmitido a matéria para você? Às vezes a professora fala e ela está falando palavras, às vezes a professora escreve e ela está escrevendo palavras, ou às vezes você pega um papel e lê.
e você está lendo palavras, porque é através da palavra que nós conseguimos aprender e entender um conhecimento, uma área, às vezes até um sentimento. Olha, eu te amo, e nós expressamos isso através das palavras. Então, quando João diz que ele é a palavra, é porque quando ele nasce, ele nos revela o Senhor Deus. O próprio Deus revelou a nós a sua vontade através de Jesus. E através das palavras, nós entendemos todas as coisas. E através de Jesus, nós podemos entender quem é o Senhor Deus e qual é a sua vontade. João, ele também diz que Jesus sempre existiu. Jesus não começou a existir quando ele nasceu, lá numa estrebaria, lá em Belém. Jesus não começou a existir naquele momento. Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus e Jesus, ele é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre esteve junto de Deus. Vocês lembram lá em Gênesis, quando Deus está criando o homem? A revista até nos faz lembrar um pouco disso. Então eu quero relembrar isso a vocês. Quando Deus, ele cria todas as coisas e ele vai criar o homem. E ele diz bem assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pensem comigo, pré-adolescentes. Se eu quero um bolo, eu vou falar bem assim, eu vou fazer um bolo. Ou farei um bolo, porque eu quero comer um bolo. Mas, se eu, a Rebeca e a Lara queremos um bolo, eu vou dizer, façamos um bolo. Ou vamos fazer um bolo. Porque nós três estamos fazendo, e não apenas eu. Eu fiz o bolo, não. Nós fizemos o bolo. Lá em Gênesis, ó, Jesus estava junto de Deus. Porque ele é Deus. E ele nos criou juntamente com o Pai. E é por meio dele que nós existimos. Glória a Deus! Glória a Deus por Jesus Cristo! Porque de todas as coisas que nós podemos ver, nós temos que entender, o sentido é Jesus. Uma planta, uma paisagem, seja o que for de mais belo que você encontrar nessa terra, glorifique a Deus, pois foi por meio de Jesus que estas coisas foram criadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e eles sempre estiveram juntos. Jesus sempre existiu. Tainara, olha só, entendi o que você quis dizer. Jesus é Deus. Isso eu entendi porque ele estava no princípio com Deus. Ele revela a vontade de Deus, por isso que ele é a palavra, porque a palavra revela e ele revela. As pessoas esperavam por ele, ele nasceu e ele trouxe a paz. Tudo bem, ele é Deus, eu entendi, glória a Deus. Mas ele é só Deus? Porque ele esteve aqui na terra. Então, Deus estava na... Não me explica isso, ele era só Deus? O próximo tópico diz o seguinte, a palavra se tornou um ser humano. E nesse tópico, nós vamos entender a divindade e a humanidade de Jesus. Vamos ler todos juntos. A palavra se tornou um ser humano. O Criador conhecia muito bem a natureza humana e sabia que no início de todas as coisas, Adão e Eva, iludidos pela serpente, desobedeceriam e seriam expulsos do jardim. Por esta razão, ele prometeu a vinda de um que iria derrotar o pecado e restaurar a comunhão plena entre o homem e Deus. O pecado afastou a humanidade de Deus, trazendo castigo e morte. Por causa da desobediência, o homem tornou-se o escravo do pecado. Tendo em vista que nenhum homem ou mulher foi capaz de vencer o pecado, Deus, que sabia muito bem disso, prometeu enviar um Salvador. A fim de preparar a vinda do Messias, Deus escolheu um homem para formar um povo. Esse homem foi Abraão, que descendeu o povo de Israel. A nação israelita recebeu a missão de guardar a promessa da vinda do Messias. Durante séculos, cada judeu ensinou aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos que deveriam esperar pelo Salvador.
muitos profetas se levantaram e anunciaram que o prometido seria descendente do rei Davi, que ele nasceria de uma mulher virgem, que cresceria em uma família humilde e que seria desprezado por muitos, que iria curar e fazer muitos milagres. Tais profecias foram ditas séculos antes de Jesus nascer. Foram escritas e preservadas por grupos de religiosos dedicados em conservar a esperança da vinda do Cristo. Ao tempo determinado por Deus, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Deus elegeu José e Maria para participarem do seu plano de salvação para a humanidade, como os pais adotivos de Jesus. Eles ficaram responsáveis por zelar pela vida do menino até o tempo que ele começasse o seu ministério. E assim aconteceu. Jesus veio ao mundo como um bebê. Entendeu? Agora você vai compreender certos aspectos do nascimento de Jesus. A gestação. Jesus foi gerado em Maria, que era virgem, mas isso foi a ação do Espírito Santo. A concepção de Jesus foi um marco na história da humanidade. Fazia parte do plano de Deus desde o Éden. A vinda do Messias marcava o início de um cumprimento do plano de redenção da humanidade. A natureza divina. É preciso entender que Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele é Deus que por um tempo assumiu a forma de homem, deixou o seu trono de glória para nascer em uma estrebaria. Ele se submeteu ao tempo e a viver em nosso planeta. Sentir emoções, fome, frio e calor. Porém, mesmo sob forma humana, a sua essência divina não era a mesma. Tratava-se do Criador do universo, a sua essência divina era a mesma. Tratava-se do Criador do universo, andando e comendo com suas criaturas. Jesus se fez 100% homem e 100% Deus. Olha, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que enviaria um que salvaria, que terminaria com o poder da escravidão do pecado sobre os homens e que libertaria a humanidade dos seus pecados, das suas tristezas, das suas mazelas e nos reconciliaria com Deus, porque o pecado não separa a gente de Deus. Todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus, separados foram da glória de Deus. Então, Jesus veio para nos reconciliar com o Senhor Deus novamente. E desde Gênesis as pessoas esperavam o nascimento de Jesus. Quando finalmente o descendente de Davi, nascido de uma virgem, na cidade de Belém, chegou ao mundo, um pequeno bebezinho, lá em Belém, nasceu e cresceu e se tornou homem e começou o seu ministério e ajudou muitas e muitas pessoas. Como, tia? Curou, libertou, salvou, perdoou, amou, foi misericordioso, morreu no meu e no seu lugar. Jesus era o Filho de Deus e ele foi gerado de uma forma milagrosa no ventre de Maria, que era virgem, nunca tinha conhecido homem algum. Deus cuidou e zelou da vida de Maria e também de José, que foram os escolhidos para que criassem Jesus até que ele crescesse. Mas agora você pode pensar assim, tá, tia, foi o que eu te disse, né? Se Jesus veio à Terra, então ele era Deus, ele veio para a Terra, então metade dele era homem, metade dele era Deus. Porque é assim que acontece na história dos quadrinhos, é assim que acontece na mitologia grega, é assim que acontece nos filmes, né? Não é isso, tia? Metade homem, semideus que eles chamam? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Jesus, quando ele vem à Terra, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou a sua glória e nasceu, encarnou para sentir a minha e a sua dor. Sentir o que nós sentimos sem nunca pecar. Ele não deixou de ser Deus, ele 100% Deus e nasceu como homem, então 100% homem. Tia, e para que isso? Sabe por quê? Somente assim ele poderia sofrer e morrer no meu e no seu lugar.
e ressuscitar para nos salvar e nos trazer a vida eterna junto de Deus. Lá na cruz, Jesus, 100% homem, 100% Deus, estava cumprindo tudo que Deus mandou. Gente, sabe quando a gente vive e fala assim, poxa, às vezes é tão difícil fazer certa coisa, é tão difícil fazer X coisas. Jesus fez todas as coisas, ele cumpriu toda a lei. E era muito difícil, tá? E ele cumpriu toda a lei de Deus. É difícil para nós que somos seres humanos. E ele cumpriu. E lá na cruz, aquele que era inocente, que não tinha pecado algum, foi crucificado e morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar dos nossos pecados. Aquele que era aguardado durante anos e anos e anos e anos, morreu e lá na cruz ele se lembrou de você, exatamente para te salvar, para te perdoar, para te levar a ter comunhão com Deus novamente. Glória a Deus pelo seu Filho Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, e morreu para nos trazer a liberdade. E agora? Jesus morreu e você tinha falou que ele morreu por mim. E se Jesus morreu por mim, então eu sou filha de Deus. E toda a terra, então, todas as pessoas que eu conheço, são filhas de Deus? Vamos descobrir no próximo tópico. Os que receberam a palavra tornaram-se filhos de Deus. Para você, o que é ser filho de Deus? Você acha que todas as pessoas são filhas de Deus? Que pergunta difícil, hein? Como já sabemos, Deus é o Criador do universo e da vida. Ele criou a natureza, os animais, o ser humano, de modo que todos os seres são criaturas de Deus. Entretanto, há uma diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus. Apenas os filhos possuem relacionamento direto com Deus. Deus, o Pai perfeito. Existem pais de todos os jeitos, com todos os tipos de personalidade. Mas uma coisa é certa, nenhum pai ou mãe é perfeito. Por melhores que eles sejam ou tentem ser, eles cometem erro. Mas não é assim com Deus. Nele temos um Pai maravilhoso. Deus, como Pai, ama, protege, corrige e perdoa os seus filhos. Jesus, quando iniciou o seu ministério, começou a pregar a mensagem do reino de Deus. Ele convida as pessoas a se arrependerem dos seus pecados para assim se aproximarem de Deus. Antes de Jesus, João Batista, seu primo e profeta, já anunciava a mesma coisa. João Batista dava testemunho de Jesus, afirmando: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através do ministério dele, o coração do povo foi preparado para conhecer e receber o Messias. Jesus pregava o arrependimento, mas também apresentava o Deus Criador e Todo-Poderoso como Pai. Ele confirmava que veio do Pai, demonstrava o amor, a santidade e a justiça do Pai. Ele veio para tornar conhecida a vontade do Pai e para cumpri-la. Foi Jesus quem ensinou as pessoas a orarem chamando Deus de Pai Nosso, tornando-se um filho de Deus. Você já ouviu falar em adoção? Nenhum ser humano pode ser filho biológico de Deus. Nós não tornamos seus filhos mas nós nos tornamos seus filhos através de adoção. Isso se dá por meio da aliança de Jesus. Somente mediante a uma aliança com Jesus é que podemos receber o direito de nos tornar filhos de Deus. Deus deseja nos adotar como filhos, mas para isso acontecer precisamos querer e crer e nos entregar a Ele por completo. Nos tornamos filhos de Deus por meio da fé no momento em que recebemos a Jesus como o Salvador vindo de Deus. Deus, ele é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E como Pai, ele é inigualável. O que é isso, tia? Não tem ninguém igual a Deus como Pai. Ele é maravilhoso, cuidadoso, bondoso, atencioso, sábio, amoroso, protetor. E ele se preocupa com os seus filhos. Eu acho que se eu perguntasse para qualquer pessoa se ela deseja ter um pai assim, era unânime. Todas as pessoas desejam ter um pai assim.
Mas todas as pessoas podem? Nem todas as pessoas são filhas de Deus. É verdade que todos nós somos criados por Deus. Isso é verdade. Mas isso não nos faz filhos. Sabe qual é o nome? Criatura. Todas as pessoas são criaturas de Deus, são criados por Deus. Somente aquele que aceitou a Jesus pode se tornar um filho de Deus, por adoção. Porque Jesus, ele é o filho unigênito do Pai. E nós somos filhos adotados do Senhor. Quando, tia? Quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e confessamos, pedimos a Jesus para que nos salve. E falamos para todas as pessoas, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, amados de Deus por meio de Jesus. É sério, tia? O rei de toda a terra se torna o meu pai? Meu pai. Deus é o pai da Tainara. Deus é o pai do Davi. Deus é o pai da Duda. Deus é o pai do Vitor. Deus é o pai do Vinícius. Se você se arrepender dos seus pecados e confessar, acreditar e entregar toda a sua vida a Jesus, sim, Deus se tornará o seu pai. Tia, quem me garante isso? O próprio Jesus. Quando ele nos ensina a orar, quando ele nos ensina a falar com Deus, ele diz que nós devemos como? Pai nosso. Ele é o nosso pai, ele é o nosso cuidador. É ele quem nos protege e nos guarda até o último dia. E é o desejo do Senhor adotar todas as pessoas. Mas ele não pode forçar você a querer ser adotado por ele. Por isso que nesta manhã eu venho até aqui falar para você, ainda há tempo. Deus quer se tornar o seu pai, mas para isso você precisa enxergar a profundidade do seu pecado, se arrepender do seu pecado. Responder a sua mãe dessa forma não é certo. Tratar as pessoas dessa forma não é certo. Este pecado que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Se existe, caro pré-adolescente, coisas em você que te separam de Deus, que você sabe, olha, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Eu cresci na igreja, mas Deus ainda não é o Senhor da minha vida, eu não me arrependo dos meus pecados. Às vezes eu sinto tristeza, porque minha mãe vai me corrigir e tudo mais, mas eu ainda não me arrependi. E se esse é o seu caso, você ainda não é um filho de Deus. Mas nessa manhã, você tem a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Tia, pelo amor de Deus, eu quero muito, como que eu posso fazer isso? Reconheça, se arrependa dos seus pecados. E se você entendeu que precisa de Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que vai te reconciliar com Deus, aquele que te salvou e você vai se tornar um filho de Deus, se você deseja isso, feche os seus olhos nesse momento e ore aí na sua casa e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu vou estar orando aqui, porque eu creio que essa mensagem vai alcançar muitos corações através do Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então feche os seus olhos nesse momento. E agora você tem a oportunidade de confessar, de pedir Jesus para morar no seu coração, de se arrepender dos seus pecados. Senhor Deus, eu creio no poder que há em Tua palavra. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu para salvar, ó Pai, os homens dos seus pecados. Eu creio, Senhor Jesus, que lá na cruz o Senhor nos reconciliou com o Pai. Senhor Jesus, se porventura há algum pré-adolescente que está me ouvindo nesse momento, ó Deus, e que entende, Senhor Jesus, que precisa de Ti, ó Deus, e reconhece que Tu és o único Salvador da vida dele, eu peço que o Senhor venha estar, ó Pai, transformando a vida desse pré-adolescente.
Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha completar a boa obra que se inicia nesta manhã. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, venha fazer uma obra graciosa na vida daqueles que estão me ouvindo nesse momento, ó Pai. Jesus, eu te agradeço por cada uma destas almas, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome eternamente pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Quanta coisa nós aprendemos nessa manhã, certo? Então vamos recapitular? Para que nós não venhamos perder o que nós aprendemos aqui. Primeiro, a palavra já existia. E a palavra é Jesus, aquele que nos revela a vontade do Senhor, o conhecimento do Senhor. Ele é a palavra. E ele já existia, porque ele sempre existiu e sempre esteve junto de Deus, como nós vimos lá em Gênesis. E a palavra se tornou um ser humano. Ele é 100% Deus, mas deixou a sua glória para nascer aqui na terra e sentir a minha e a sua dor. E os que recebem a palavra, os que recebem a Jesus, se tornam filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. Mas aqueles que receberam Jesus no seu coração podem ser chamados filhos de Deus. Pelo contrário, não. Então somos criaturas se nós não aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, nesse momento eu vou dar oportunidade para que vocês estejam ofertando. Aqui embaixo vai aparecer os dados bancários da igreja, o QR Code para quem quer usar PicPay. Fiquem à vontade e não é o tanto que você dá, mas é o dar com alegria. Que eu só tenho 10 centavos, glória a Deus. Dá os seus 10 centavos com alegria que o Senhor receberá. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora para encerrar a nossa aula. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Senhor Deus, obrigada por esta manhã de domingo, obrigada pela vida dos pré-adolescentes, Senhor Deus, obrigada por esta aula, Senhor Jesus, obrigada pela vida dos ofertantes. Abençoe eles no restante de domingo que eles têm, que o Senhor abençoe o culto à noite, ó Pai, que eles sejam edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.